Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber mais uma vez aqui no Viver Mais a psicanalista Elaine de Tome, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais, Elaine. Muito obrigada. Elaine de Tome é psicanalista e também vice-presidente do Instituto Revoar. Elaine, dezembro chegou. Esse é um mês que tem um diferencial na vida das pessoas? Sim. É um mês de muita alegria, de muitas comemorações. Nós temos aí o Natal, a representabilidade de um novo ciclo que vai começar. No entanto, para algumas pessoas, é de fato sacrifício passar por essas datas. Porque quem tem predisposição a ter depressão, a ser ansiosos, eles podem passar por essa data com um sentimento de melancolia, por conta de vários fatores. Quais os fatores que você pontuaria? Bem, os fatores que eu pontuaria são pessoas que vão estar com lembranças na infância e que não conseguem reconhecer nesse momento, pensamentos pessimistas, muitas vezes não estão estruturados financeiramente ou realmente identificam que não tem o que comemorar nesse final de ano, porque de fato a gente não só em outros anos sempre existiu essas datas comemorativas para algumas pessoas como aniversário, né, incluindo também o final de ano ou outras datas em que as pessoas percebem que há uma alegria mais aflorada e você se percebe que não está alinhado com essa alegria. Então, quando a pessoa passou por um processo de luto e sente falta, saudade de alguém, às vezes dos pais, de um cônjuge, de filhos, pessoas queridas em que comumente passava essa data especial. Outros fatores também são as separações. Tem um peso maior, né? E a gente sabe que nesses últimos anos, né, os últimos 2 anos, com a pandemia também, houve um número acentuado de separações. Então, há também essa questão de você se sentir separado, ainda está passando por esse processo de luto, porque separação também passa pelo luto, é uma readaptação, e também ela consegue perceber aquela data de uma forma diferente, ela não se sente parte daquela comemoração. Tem muita cobrança também, né, Elaine? Isso tem um peso. Ah, é Natal, você tem que estar feliz, tem que comprar presente. Essas cobranças, elas realmente têm um peso nesse momento? Tem um peso, porque a pessoa ela se sente devedora de passar para o outro ali aquela alegria. Os presentes, vamos comer bem, é um momento da gente poder comemorar aqui grandes alegrias, inclusive porque a pandemia diminuiu muito, né, os números de pessoas que ficaram doentes, de mortes também, e aí você começa a perceber que há ali uma diferença do seu estado de humor para o de outras pessoas. Isso é muito comum, essa cobrança é comum e as pessoas elas se sentem cobradas e isso traz mais sofrimento. A cobrança gera um sofrimento, né, Elaine? Então, essa vulnerabilidade nesse período de dezembro, ela atinge, então, pessoas de todos os níveis, de todas as idades. E principalmente os adultos e idosos. Né? São os mais afetados? São os mais afetados por essas datas especiais. Os idosos, óbvio, por conta das lembranças, tem um peso, né? Isso, o adoecimento, o fato de se sentir limitado com as suas ações no dia a dia, lembranças, porque quanto mais fica idoso,
mais tem as lembranças e perdas de amigos, de familiares, de pessoas queridas também. Muitas vezes que existe o tipo de depressão que ela é sazonal, ela é por épocas, né? São datas especiais ou tipos de climas, momentos que a pessoa passa em que ela diz, eu não estou com depressão, ela vem e volta, é um período de tristeza. E é bom a gente fazer esse esclarecimento do que é a diferença da tristeza para uma depressão. Às vezes a pessoa pode estar sofrendo de uma depressão e não sabe, mesmo porque a depressão ela tem um nível de leve, moderado e grave. Né? Então, o que é que a gente diferencia a depressão da tristeza? A tristeza, ela é realmente passageira e você tem um motivo por que está triste. Quando uma pessoa se apresenta em um momento e diz assim, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, mesmo porque é muito cobrado isso, como é que você está? E por questões de respostas automáticas, você diz, eu estou bem. Mas no fundo não está. E as pessoas se impactam quando o outro chega e diz, eu não estou bem. A resposta. Assim, né? Como assim você não está bem? E aí é onde eu pergunto, muitas vezes se isso chega até mim, qual o motivo do não estar bem? De onde se origina a sua tristeza, esse momento que você está passando agora? E aí quando a gente consegue caracterizar, nomear, intitular o que é essa tristeza, a gente consegue ter, inclusive, até possibilidades de reconhecer e traçar soluções para isso, se houver ações que você possa ter. Certo. Mas, quando uma pessoa ela apresenta uma tristeza que ela não sabe de onde vem, ela simplesmente diz, eu estou triste, eu não sei porquê, esse estado de humor, alteração de sono, ou mesmo de apetite para mais ou para menos, o intestino afetado também, né? A gente sabe que o intestino é considerado o segundo cérebro e é lá onde há a maior produção de serotonina, então afeta também o intestino, como também quando a pessoa ela está em desarranjo, ela também promove ali uma baixa de humor. Então, a via ali de mão dupla, né? Um ou outro é afetado. Então, quando você começa a perceber esses sintomas, insônia ou dormir demais, às vezes a pessoa pensa que depressão a pessoa fica lá parada, sem fazer nada, e não é. Às vezes ela pode estar até agitada também, ou com a comorbidade da ansiedade. Então, quando você perceber que não tem mais prazer, ou aquelas atividades que você fazia não faz tanto mais sentido, você não sente mais tanto prazer naquilo que você... Faz meio no piloto automático, né? Aquelas... ir para a praia, não sinto mais tanto, era uma coisa que eu gostava tanto. Ir ao cinema, ir visitar uma pessoa especial, quando você perceber que aquilo não te traz mais prazer, significados, ou diminuiu, ou não traz ou diminuiu, é também um sinal de alerta. Que é depressão e não tristeza. E não tristeza. Né? Cansaço constante, fadiga, falta de concentração. Então, às vezes a pessoa está sofrendo tudo isso e ela diz assim, vai passar e eu vou conseguir. Ou então se faz forte demais, porque hoje as mídias, as redes sociais... Cobram demais, né? Cobram. Por quê? Porque a gente está lá sempre colocando fotos... Com filtros. Com filtros, todo mundo está muito bonito, muito elegante, em locais agradáveis, com pessoas especiais, e você diz, eu não vivo isso. E aí nasce também da comparação uma tristeza, porque é essa comparação e você se perceber como uma pessoa que está fora do seu contexto social por conta do que os outros estão vivendo e você não, aí também inicia-se também um processo causa um impacto, de né? impacto que pode também ocasionar aí uma contribuição para a depressão. Então, depressão, Ian, é a soma de vários fatores. A gente não pode dizer uma pessoa está com depressão só por um fator. Ela está por vários fatores. Inclusive, muitas pessoas falam a respeito do luto. Quando perder alguém, o luto ele tem características de tristeza, né? O cansaço constante,
a dispersão, porque você está tão conectado com a sua dor que você se dispersa do externo, né, do que acontece ao seu redor. E o luto, ele não é uma doença, ele não é uma depressão. O luto ele é um processo de adaptação. Então a gente precisa reconhecer também quando é e quando não é. Bom, Elaine, então para reconhecer quando não é ou quando é, a gente precisa de um especialista como você, psicanalista lá do Instituto Revoar. E a gente vai falar disso no próximo bloco, como passar esse dezembro de forma serena e aproveitando bem. No próximo bloco, combinado? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje aqui mais uma vez com a Elaine de Tome, porque dezembro, como a gente vem falando, não é um mês fácil para muita gente, né, Elaine? É possível a gente driblar isso não só agora em dezembro, mas para a vida toda? É possível, a gente precisa estar atento a nós mesmos, Ian. Quando vocês falam, é até clichê, quando você fala assim, busca o autoconhecimento, ele é tão importante, e as pessoas perguntam, o que é autoconhecimento então? O que é autoconhecimento? O que é autoconhecimento, por onde é que começa? É você se perceber, você fazer perguntas para você mesmo, estados emocionais, você fazer uma linha do tempo, como é que foi minha vida, você reservar momentos, que Gardner, o psicólogo, ele falou das inteligências múltiplas, e ele fala da inteligência intrapessoal. Então, o autoconhecimento está em nós desenvolvermos essa inteligência intrapessoal. Você fazer um diário, você fazer uma linha do tempo, um exercício. É muito fácil fazer uma linha do tempo. Você pega uma folha de papel ofício e você vai traçar uma linha. E você vai colocar momentos, uma bolinha, o ano e momentos que você passou específicos e que marcaram a sua vida, sejam eles positivos ou negativos. E vai vir à tona. É um momento reflexivo, é uma pausa. E você não vai estar perdendo tempo, pelo contrário, você vai estar resgatando, né, histórias. Resgatando histórias, ganhando possibilidade de você se conectar com a sua dor ou mesmo reconhecer as suas alegrias. Porque, às vezes, o mundo está dizendo assim, vá em frente, seja forte, não olhe para o lado, você tem que ser isso, você tem que conseguir mais formações, você tem que ser isso, e vai, né? Só que, às vezes, a gente precisa entrar em contato com a nossa dor, com as nossas queixas. E muitas vezes a fuga disso está o quê? Na alimentação desregrada, nos carboidratos, na açúcares. Tristeza acentuada. Né? É quando você se coloca assim, deposita no seu sono, que pode ser demais, ou quando você se desconecta dele e já se acostuma que isso aconteceu e pronto. Quando você não está mais tão conectado com a sua família, você está alheio, você está ali todos os dias, você vivencia momentos com eles, mas você não está conectado. Mas tem gente que diz assim, eu não tenho nada para comemorar, eu não tenho nada para citar, não percebe essas coisas. Por que que isso acontece? Por que que a pessoa não acende essa luz e vê coisas boas em seu entorno? Às vezes é por falta dessa reflexão, de perceber o que é que ela viveu de bom, ser grato. A gratidão, ela promove no nosso corpo processos neurais em que nós conseguimos, inclusive, sair de momentos de tristeza.
Quando nós somos gratos por aquilo que nos aconteceu, por coisas simples. Hoje existe também o lema de quanto menos, mais. Quanto menos, mais, né? Quanto menos você tiver de coisas, de que você olhe para o consumismo, mais você vai estar presente na sua vida, na vida das pessoas. O desapego? O desapego. O desapego, né? É necessário desapegar. Aproveita esse final de ano e joga as roupas que você joga ou doa, né? Que fala aquelas jogar que tiverem se bem, libertar, né? Se libertar delas. Aquelas que você não usa mais ou que estão velhas, rasgadas, furadas. Faz uma limpa no teu guarda-roupa, na sua casa, para que você possa, inclusive isso acontece, é um processo de fora para dentro, em que causa transformações. E você vai ver que muitas coisas na sua vida vai se reorganizando. Liga para as pessoas especiais, agradece a ela, reconhece, faz uma listazinha de 10 a 20 pessoas que você gostaria de ligar, porque hoje está difícil uma ligação. Hoje é tudo WhatsApp. Quando alguém liga, a gente tem medo, né? Uau, o telefone tocando. Mas, Elaine, me chamou a atenção quando você fala dessa linha do tempo, né? Que a gente tem que formular. Aí, dezembro é aquele mês que a gente faz uma reflexão das conquistas. Poxa, chegou dezembro, eu não dei sequência à minha academia, eu me matriculei num curso e não fiz. Aí vem a lista das metas, né? Que quando você se frustra por muitas coisas que você não fez. E quando a gente vai fazer a lista das metas, a gente tem que focar naquilo que as nossas prioridades e repetir. Se caso você não tenha cumprido aquilo que você tanto desejava ter feito, você também se perdoar. Né? Não pega tão pesado com você. De dizer, eu sou uma fraca, né? Não se automutilar. Ou uma né? fraude, porque tem muita gente que tem a síndrome, né? De se sentir uma fraude, que você não foi o suficiente. Se desliga um pouco disso, né? Se perdoa por aquilo que você não fez e recomeça. Faz parte da vida os recomeços e cada um tem seu tempo. Lembra do que eu falei da comparação, né? Não vai se comparar com os colegas lá do colégio, por pessoas ao seu redor, porque você tem o seu tempo. Então, coloca lá as tuas metas. E outra coisa, no final de ano, você fica, eu tenho que fazer o que todo mundo faz, eu tenho que fazer como todo mundo faz. Não, você pode ser autêntico. Tem pessoas que vai se sentir melhor assistindo o filme, e tudo bem. Vamos lá assistir o filme. Ou um momento mais reservado com algumas pessoas e não ir para o encontro com a família. Então você vai encontrar maneiras. Existem muitas pessoas que já são bem originais em passar essas festas, porque às vezes vem foge do padrão, né? Fugir desse padrão. Fugir desse padrão. E beleza, isso faz parte também. Vai contar lá na sua história. Mas as pessoas cobram. Como assim? Em plena noite de Natal, você estava assistindo o filme? Como é que a gente convive com essas cobranças de sair do padrão, Elaine? A gente precisa ter coragem para assumir, né? Porque muitas vezes acontece das pessoas irem para os encontros familiares apenas por um cumprimento. Por obrigação. Uma obrigação. E não se sente bem. Então, essa reflexão, esse parar para se perceber, faz com que você também tome decisões diferentes. Tem pessoas que passam noites festivas praticando esporte. O importante é que você esteja conectado com a sua essência. Faz sentido para você? Tem conexão com aquilo que você vive, com o seu propósito de vida? O propósito de vida, às vezes a pessoa tem muita dificuldade de encontrar, porque ela quer perceber, né? Porque ela quer, e muitas vezes, o propósito da vida toda, até o final da minha vida, e não é. A gente pode encontrar propósitos de tempos em tempos. Tá bom? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso.
Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Seguindo aqui com o Viver Mais, tomando o nosso cafezinho, já na reta final. Então, Elaine, qual é o perfil das pessoas? O que elas buscam? Qual é o relato delas? As pessoas, elas estão muito apressadas, imediatistas. E isso ocasiona também os atropelos na vida. Tomar decisões repentinas. Às vezes ela ouve algo e diz assim, você tem que tomar uma decisão na sua vida, mude a sua vida, você vai conquistar algo melhor. E de repente você tomou a decisão apressada demais. Assim como a gente vive o nosso cotidiano. Já são 10 horas, meu dia, eu tenho que correr, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho que dar conta dos meus filhos. E isso gera ansiedade. Então, o perfil das pessoas hoje que estão buscando ajuda, Ian, é o perfil ansioso. O Instituto Revoar tem uma série de profissionais que ajudam essas pessoas. Como é que funciona? Vai funcionar agora em dezembro para, pelo menos nesse momento, a pessoa dar uma trégua, né? Vamos lá, a gente tem as terapias gratuitas, que nós contamos com um corpo de profissionais voluntários que fazem terapias online e presencial. Então, de tempos em tempos, nós estamos abrindo as inscrições para que as pessoas possam ter acesso. Nós temos as terapias de valor social que nós abrimos para que as pessoas que não querem esperar pela terapia gratuita, mas têm uma condição de pagar um valor menor, ela pode ter acesso a isso. Ian, também, nesse mês de dezembro, existe a questão do luto, como eu citei no início. Exatamente. Então, nós temos o grupo de amparo emocional ao luto, que acontece toda semana, um encontro virtual, só com pessoas enlutadas. E a gente vai promover o momento antes do Natal, um pouco antes, a data um pouco antes do Natal, de celebrar todo mundo junto, presencial, e poder homenagear o seu ente querido falecido, que faz parte do trabalho do luto também. E também as palestras, porque aí vem os planejamentos para 2022. Né? A gente vê. Mas, Elaine, algumas pessoas não querem nem falar da morte, de quem perdeu. Também é preciso respeitar, né? Nem todo mundo quer fazer essa homenagem, né? Nem todo mundo quer fazer. Por isso a gente criou esse grupo, no virtual, porque a pessoa pode entrar, apenas ouvir e sair. A gente tem o respeito pela individualidade da pessoa. Então, é possível passar um dezembro, não um dezembro, a vida toda, porque o dezembro é uma virada de calendário. Isso. Mas as pessoas, algumas dão uma importância extrema, acentuada, e é por isso que adoecem, né, Elaine? Isso, é verdade. Você pode, de repente, se perceber que chegou o mês de dezembro, as luzinhas de Natal, os shoppings lotados, muitas compras, você pode ir na contramão. Você pode dizer, eu vou decidir esse mês não comprar, eu vou criar um momento diferente, criar uma memória para a minha família diferente, ou para as pessoas que moram na minha casa, ou para mim mesmo, e você se conectar com outra essência, com a verdadeira essência que é significativa para você. Então, isso é possível se você sentir que há uma tristeza acentuada, uma depressão, identificou ou mesmo você já suspeita, busca ajuda. Você pode buscar ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra. Não tenham medo de psiquiatra, gente. Ele pode simplesmente fazer uma avaliação e não necessariamente receitar um remédio. A atividade física, inicie sempre que possível, faça atividade física. Ela é vida, ela é um remédio natural que nós necessitamos. Coloque objetivos para a sua vida, não o que a sociedade pede, mas aquilo que faz sentido para você, aquilo que tem propósito e que vai te fazer bem.
E outra coisa, Ian, Pode mês dizer. de dezembro, é a solidariedade. A solidariedade. Que a gente Isso vem deixa à tona, aflorar, né? né? Deixa aflorar. Deixa aflorar, né? Visita um espaço abrigos, de idosos, de crianças. Você fazer doações, mais do que só doar, é você ir lá. Ir lá, se né? entregar, perceber aquele local. Quando a gente coloca o que nós temos de talento ou o nosso tempo em prol do outro, principalmente aquele que a gente não conhece, a gente se alimenta espiritualmente. A espiritualidade ela é muito importante. Muitas pessoas se sentem vazias no mês de dezembro por falta também de uma conexão espiritual. É verdade. E isso preenche demais, né? Eu gosto muito de uma fala do apóstolo Paulo, que ele diz, quando eu me sinto mais fraco é quando eu me sinto mais forte, né? A gente tem aí o CVV 188, que você pode ligar a qualquer momento, inclusive nas noites comemorativas também existem plantões. Existem pessoas que estão lá, inclusive doando seu tempo nessas noites, nessas datas comemorativas. Você está nas redes sociais, já falou Elaine de Tome, né? No Instagram. Isso. E também o Instituto Revoar, que a gente está anotando. E o Instituto Revoar também, que lá é onde a gente divulga os nossos eventos. Maravilha. Nós também estamos nas redes sociais, temos o nosso canal no YouTube. Terminou minha conversa aqui com a Elaine, você vai lá, Viver Mais com Ian Gomes, se inscreve e assiste novamente e compartilha. Elaine, hoje a gente está aqui nesse espaço, sendo muito bem recebidos aqui pela direção do Vignoli. Queremos mais uma vez agradecer aqui a equipe do Vignoli que nos recebeu tão bem. E é nesse clima já de dezembro, de Natal com alegria, que a gente encerra o Viver Mais de hoje. Um brinde à vida, feliz tudo, né? Feliz. E o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.